Fala galera, sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos ao canal TechLaws, porque aprender tecnologia pode e deve ser divertido. Galera, é o seguinte, no último vídeo a gente viu algumas coisas sobre o App Engine Studio, sobre a criação de aplicativos dentro do ServiceNow e agora a gente vai ver isso na prática. Né? Então, qual que é a ideia aqui? A gente vai só montar a aplicação, a gente não vai fazer nenhuma configuração mais avançada, como criação, por exemplo, das tabelas, criação do fluxo, a parte de segurança, isso a gente vai fazer nos próximos vídeos. Aqui eu vou dar mais um overview para vocês do que a gente vai ver daqui para frente, beleza? Então vamos aqui na primeira aba, que é aonde eu estou pegando esse curso, da onde eu estou me baseando, né? A ServiceNow ela disponibiliza no site Developer ServiceNow, né, uma série ali de aprendizados, né, de cursos, de trilhas que a gente pode seguir para aprender além do Now Learning. Então aqui não é o Now Learning, aqui é o Developer e aqui tem algumas trilhas bem bacanas, então a gente vai seguir a primeira trilha. E que trilha é essa? É a trilha Citizen Developer, que tem aí cerca de 8 módulos, né? Então eu vou abrir aqui para vocês. A gente está nesse primeiro módulo, né? Então a gente vai seguir essa trilha, né? A gente vai adicionar algumas coisas interessantes na trilha, né? E principalmente a aplicação que a gente vai desenvolver é uma aplicação de gestão de solicitação de treinamento, né? Uma aplicação diferente do que eles propõem aqui, justamente para a gente ver coisas diferentes, né? É, às vezes você pode seguir esse treinamento e aí você pode seguir fazendo o que eles propõem aqui para vocês, e aí a gente vai do nosso lado aqui fazendo de diferente, né, uma aplicação diferente, isso faz com que vocês consolidem melhor o conhecimento, né? Mas a ideia é seguir aqui, então a gente vai construir nossa primeira aplicação, a gente vai criar um catálogo e um item de catálogo, né, que é uma experiência, a gente vai criar um workspace, a gente vai criar uma aplicação em modelos de dados, onde a gente vai aprofundar um pouquinho mais, um record producer, a gente vai aprofundar um pouquinho mais em segurança, né? A gente vai automatizar processos, né? Um pouquinho mais aprofundado também, e por fim a criação do mobile, né? Uma experiência do mobile também a gente vai criar, né? E é claro, aqui nesse primeiro módulo a gente já vai criar isso tudo, né? A gente já vai criar dados, né? As tabelas, a gente já vai criar, né? Um pouco do fluxo, né? Apesar de ser um fluxo bem simples, e também a gente vai criar uma experiência usando o Workspace. Então a gente vai ver isso de uma forma mais leve, mais tranquila, mais básica, mas e depois a gente vai aprofundando, tá, joia? Então aqui eu já estou com o meu ServiceNow aberto e antes eu queria apresentar um pouco, né, da aplicação para vocês, né? Então a aplicação consiste em quê? É uma gestão, né, de solicitação de treinamento. Então, qual que é a estrutura dessa aplicação? Nós teremos três tabelas. Tabelas de usuários é uma tabela já padrão do ServiceNow, que é a SysUser, né? Então, a gente vai utilizá-la na nossa aplicação. A gente vai utilizar a tabela de treinamentos, né, que a gente vai criar, onde a gente vai cadastrar os nossos treinamentos, né, com o nome do treinamento, descrição, categoria, duração e custo. E a tabela de solicitação de treinamento, né, onde vai ter o solicitante que faz referência, tabela de usuários, treinamento solicitado, que é uma lista, né, que vai fazer referência à tabela de treinamentos, e a data da solicitação, status e justificativa do solicitante. Precisa justificar a solicitação do treinamento aqui. Então a gente vai ter basicamente duas tabelas, né, sendo que essa última relaciona tanto a tabela de treinamentos, né, quanto a tabela de usuário, né? Então isso aí a gente vai ver na prática também, né? Gestão de acesso de perfil. Então a gente vai ter, né, três perfis básicos: funcionários, gestores e administração, né, que é a equipe mesmo de treinamento que é responsável por atender o chamado após a aprovação, né, do gestor. Então o funcionário ele vai solicitar um treinamento, o gestor ele vai visualizar esse treinamento, né? E aí vai enviar uma aprovação para o gestor, e o gestor ele vai poder aprovar, né, ou rejeitar com alguma ressalva lá, né? Ele vai poder comentar e falar, ó, tá aprovado ou, né, dar o motivo ali da sua rejeição. E na administração é onde a equipe de treinamento vai acompanhar, né, todas as solicitações dos funcionários,
né, e vai gerenciar essa lista, vai poder atualizar o status após a conclusão do treinamento, né? Então, eles vai fazer o atendimento inicial ali. Então, com base nos usuários que vão solicitando treinamento, né, ela vai tendo, né, esses registros para montar uma turma e aí marcar uma data e tudo mais. E assim, o treinamento estiver finalizado, eles vão lá e concluem o treinamento, né? Um fluxo bem básico. Então, conforme eu expliquei aqui, né, a gente tem esses papéis, né? E aqui o fluxo propriamente dito, né? O funcionário ele solicita, cai para aprovação do gestor. Então, se o gestor não aprovar, né, nem cai para a equipe de treinamento, né? Mas aí o gestor aprovando já cai para a equipe de treinamento para ela ter uma ideia de quantas pessoas solicitaram, o tipo de treinamento, para que elas possam marcar esse treinamento, né? Então, assim, se eu sou um funcionário que pede um treinamento, né? E aí eu não tem gente suficiente, né? Às vezes o treinamento precisa de no mínimo, sei lá, 5, 7 pessoas, e aí só eu que peço, aí ele pode acabar sendo cancelado por falta de pessoal querendo esse treinamento. Então tenho aí a quantidade mínima também. Então, a criação da aplicação, né? Nesse vídeo a gente vai só criar a aplicação, né? E ver um overview ali da telinha, beleza? E aí a gente vai, à medida que os módulos forem avançando, a gente vai avançando na aplicação, vendo ela sendo executada. Então, vai ser super tranquilo, beleza? Então, vamos lá para o service final. Então, aqui eu estou aqui na minha tela, a gente tem duas formas aqui de abrir a aplicação. Sendo a primeira forma aqui, a gente já nessa tela, se tiver aparecendo esse banner para vocês, tem a opção aqui de Open App Engine Studio, né? Ou pelo menu, aí você vem em All, digita aqui App Engine, né? E aí você clicando aqui, já cai na tela que a gente precisa, né? Então aqui eu vou desmarcar essa tela, né? E aqui tem algumas aplicações que eu já criei, né? E que eu estou desenvolvendo também e tudo mais. Para quem aí não conhece, né? O curso do Now Pro é um curso muito bacana, vale muito a pena para você que quer aprofundar mais nos conhecimentos da plataforma, então super vale a pena. Eu fiz, né? Então isso aqui é um projeto relacionado ao curso, na aplicação. E aqui a gente está na tela, né? Onde a gente tem aqui o Home, My Apps, Templates e Resources, né? Então, em Templates e Resources a gente não vai ver agora, né? A My Apps seria minhas aplicações, né? Todas que eu tenho aqui desenvolvidas. E na Home, né? Que a gente vai utilizar aqui para criar a nossa primeira aplicação, né? Então, a gente vai aqui no botão Create App. Na criação da aplicação, ele vai te pedir o nome, né? O nome da aplicação. A gente vai pôr em português mesmo, tá? Solicitação de treinamento. Tem uma descriçãozinha, né? A gente pode pôr uma descrição. Aí podem ficar à vontade para criar o próprio nome, a descrição que vocês entenderem que é mais interessante, né? E aqui a logo, né? A logo é opcional. Eu vou pegar uma logo aqui aleatória mesmo, que eu gerei. Eu acho que fica até meio feio aqui, mas beleza. O importante é a gente conseguir criar a aplicação. Então você vem em Continue, né? No momento de criar a aplicação, ele já pede a gente para criar as roles, né? Que são os papéis dentro da aplicação. A gente vai ver isso mais para frente, mas por enquanto ele já cria as duas roles automaticamente. Eu vou excluir essa de user, a gente não vai usar. Vamos deixar só essa de mim mesmo. Não continue. Beleza, né? Então aqui basicamente aí o processo que a gente utiliza, né, para a criação da aplicação. A gente vai clicar aqui em Go to App Dashboard. Beleza, aqui está a nossa aplicação, né? Primeiramente, né, aqui são os 4 pilares aí, né, das aplicações. A gente tem o Data,
que é basicamente as tabelas, né? Então, na próxima prática, né, a gente vai criar essas tabelas, que é a tabela de treinamento e a tabela de solicitação de treinamento propriamente dita. Beleza? Experience, que é o nosso workspace, então a gente vai criar também o nosso workspace, vocês vão entender, né, como que funciona. Automação do processo, um fluxo bem simples, né? Que é aquele onde você recebe a solicitação, tem a parte de notificação, tem a parte de envio para aprovação do gestor, né? Então a gente vai ver a construção disso e também isso funcionando, né? É bem legal. E a parte de segurança, né? Hoje a gente tem, agora a gente criou a role, né? O papel de admin, né? E aí a gente vai aprofundar nisso, criando os papéis ali e o que cada papel pode fazer dentro das tabelas, né? Por exemplo, a gente vai ter o papel do funcionário que ele não pode ter acesso a, por exemplo, criar ou deletar ou mesmo atualizar um treinamento. Isso é a parte que a equipe faz, né? A equipe de treinamento vai fazer essa parte. Então, o acesso a essa tabela vai ser restrito à equipe de treinamento, né? E aí os demais podem ter acesso, né? Todos vão ter acesso à leitura dessa tabela de treinamento, vão ter acesso também à tabela de solicitação, né? De treinamento. Querendo ou não, alguém da equipe de treinamento também pode solicitar um treinamento, né? Então, a gente vai fazer dessa forma. Então, a gente vai passo a passo, né? Criando. Então, aqui a gente não tem nada, a gente só tem a role de mim, né? A gente não criou a role user, como havia dito, né? E aqui a gente tem as abinhas separadas para facilitar, beleza? E aí, é basicamente isso que a gente vai fazer nessa aula. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, né? E assim, qualquer sugestão, qualquer crítica que seja construtiva, coloquem nos comentários, qualquer coisa que vocês quiserem ver aqui no canal, né? Um canal novo, né? Algo que eu estou experimentando, né? Eu já tenho uma certa bagagem com ServiceNow, com desenvolvimento, é, então eu estou aqui para poder passar o máximo de conhecimento que eu tenho, né? E eu espero poder ajudar aí quem está iniciando na desenvolvimento, né? Na plataforma ServiceNow. Beleza? E qualquer dica, qualquer coisa, vocês podem colocar aí no comentário que eu vou tentar responder. Beleza? Então, eu agradeço mais uma vez e até mais. Fui!